vamos lá, continuando aqui. Eu parei aqui, né? Então, embora em regra seja da União, essas contribuições sociais residuais, é permitido que os estados, municípios, DF, instituam a, a contribuição para custear o regime próprio de previdência social, quando não optarem que os servidores participem do regime geral. Elas terão algumas regras específicas, mas dentre elas que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o que cada um recebe, basicamente isso. Então, norma de eficácia limitada, inserida pela reforma da Previdência, depende de publicação de lei, de iniciativa do chefe do executivo. Ah, aqui eu não vou adentrar nessa regra específica. Continuando, contribuições de intervenção do domínio econômico, são as CIDs. Elas são algumas contribuições extrafiscais também, tá? A gente tem os impostos extrafiscais, e esses aqui também são contribuições extrafiscais. Repetindo, extrafiscal é aquele tipo de tributo que busca regular a economia. Então, aqui ele vai estimular determinados setores econômicos. A arrecadação é vinculada e a finalidade é extrafiscal. E a CID de combustíveis é a mais famosa, né? Que é uma contribuição que é cobrada sobre os combustíveis. E os recursos da CID de combustíveis são destinados a subsídios, a preços do transporte de álcool combustível, barará, ao pagamento de subsídio de tarifa de transporte público, financiamento de programas de infraestrutura de transporte, financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e gás. Então, veja, o que é que ela busca, os recursos dela só podem ir para, por exemplo, o governo quer baixar o preço de álcool, de gás natural ou derivados do petróleo, ela pode utilizar de combustíveis para subsidiar uma parte, entendeu? Por exemplo, ela pagar 50 centavos do álcool que você coloca na sua moto, tá? Ela pode instituir aí projetos ambientais com a receita dessas combustíveis, bem como infraestrutura de transportes e subsidiar também tarifas de transporte público. Então, ó, veja que tudo isso é voltado ao transporte como um todo, né? A gente tem as contribuições corporativas, que essas, questão de prova aqui, ó, competem exclusivamente à União, bem como a CID também, tá? A CID está aqui, ó, competência exclusiva da União. Você vê que todas as contribuições são de competência exclusiva da União, com exceção da contribuição previdenciária, né, para o regime próprio. Então, compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção do domínio econômico e, aqui, ó, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de atuação nas respectivas áreas. E aí a gente tem, ó, exemplos, as contribuições do CRM, do CRO, etc. Tudo que for ser, que no caso são os conselhos, são essas contribuições aqui. E elas são as chamadas parafiscais. Por quê? Porque, embora seja competência da União, esse recurso, essa receita, é destinada ao respectivo conselho para custear suas atividades, certo? Lembrando que a contribuição sindical deixou de ser compulsória, porque, conforme você viu no direito constitucional, ninguém é obrigado a permanecer sindicalizado. Logo, deixando de ser compulsória, a gente tira a característica tributária, né? Que o que é um tributo? O tributo ele é compulsório. Então, se a contribuição sindical não é compulsória, deixou de ser também tributo, tá? Então, a contribuição sindical perdeu a natureza jurídica tributária. E aqui a gente tem a COSIP, que eu já falei sobre ela, considerando que é um serviço geral indivisível, então não pode ser financiado por meio de taxa, tá? E aí tinha várias leis municipais que tinham essa taxa de iluminação pública, famosa taxa de iluminação pública. Foram todas consideradas inconstitucionais. Ela deveria
ser custeada por meio de impostos, mas os municípios alegaram não ter condições financeiras. Então, fizeram lá alguns lobbies e criaram por meio de uma emenda constitucional essa contribuição para custeio de serviços de iluminação pública, tá? E quem é que pode instituir? Os estados podem? Não. A União pode? Não. Somente os municípios. E o DF. Por que o DF pode? Porque o DF acumula a competência dos estados e dos municípios. Então, os municípios e o DF poderão instituir contribuição na forma da lei para o custeio de serviço de iluminação pública. E aqui ele deu até uma ampliada, não sei se ele vai mostrar aqui embaixo, acho que não vai não mostrar, mas que ela pode servir também para melhorar o serviço de segurança patrimonial. Colocar algumas câmeras, alguma coisa, e não necessariamente somente iluminação, tá? E aqui, ó, isso aqui cai muito em prova, mas muito mesmo, pode cair na sua. É facultada a cobrança da contribuição que se refere na fatura de consumo de energia elétrica. Então, se você pegar a sua energia, geralmente vai ter lá a contribuição de iluminação pública. Mas veja, é obrigatório? Não, é facultado. Nada impede que a prefeitura mande algo por fora, tá? Mande uma cartinha por fora cobrando. Então, ela é uma contribuição sui generis, porque nem é imposto, nem é taxa, nem é contribuição de melhoria, nem é contribuição social e também não é empréstimo compulsório. É algo à parte. Foi que, assim, inventaram, sabe? Ela busca financiar um serviço público geral indivisível, o que se aproxima do imposto. No entanto, por ter sua arrecadação vinculada, qual é a vinculação da arrecadação? Custear justamente a iluminação pública, o custeio do serviço de iluminação pública. Então não é imposto. Parece com imposto, mas não é imposto. Parece com taxa, mas não é taxa. Não é taxa, tá? Continuando. Tá, a gente já viu as espécies tributárias, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsórios e contribuições sociais. E agora a gente vai falar de competência tributária versus competências para legislar sobre o direito tributário. São coisas distintas. Começando aqui pela competência para legislar sobre, a gente tem que saber o seguinte: aqui é o poder para estabelecer normas relativas à matéria tributária. E aí, o que é que a Constituição traz? Que essa competência é concorrente da União, dos estados e do DF. Perceba que ela excluiu os municípios, tá? Qual é a função da União e dos estados? Ó, mas ainda assim aqui tem a separação. Ele trouxe junto, mas é separado. Cabe à União editar normas gerais e ao estado e, e o DF suplementá-las. Então veja, o estado edita as normas gerais, aliás, a União edita normas gerais, o estado e o DF suplementa, tá? Agora, eu não sei se ele vai trazer aqui, só que é o seguinte, o município vai ser sempre suplementar. Nunca vai ser norma geral, somente suplementar. Só que o Estado, quando, quando a União não editar normas gerais, o Estado vai exercer a chamada competência legislativa plena, tá? Porque, por padrão, funciona assim. A União tem a competência legislativa plena, o Estado suplementar, o município suplementar. Só que o Estado e o DF, eles têm vou chamar de regalia ainda, que quando a União é omissa, aí o Estado vai lá e edita as normas gerais, no lugar da União. Ah, e se a União depois editar normas gerais? Aí a lei do Estado, que editou normas gerais da União, no que for contrário, ela vai ser suspensa, tá? Então a lei não vai ser revogada, ela vai continuar vigente. Só que as normas que forem contrário vão ser suspensas. E o município sempre suplementar, certo? Então significa, e isso é feito pelo CTN, tá? Inclusive o CTN, que é o código que traz as normas gerais de matéria tributária, ele, na época, não existia lei complementar. Então o CTN, que é o Código Tributário Nacional, ele foi instituído mediante uma lei ordinária, porém
Porém, o STF considerou que ele tem status de lei complementar. Então, o CTN é uma lei ordinária com status de lei suplementar, tá? Então, foi editado pela União lá em 1960 e pouco, em bolinha, e traça as normas gerais de todos os tributos, inclusive dos tributos estaduais e municipais, certo? Mas veja, normas gerais, tá? Não institui tributo, quem faz isso é cada ente, de acordo com a sua competência tributária. E o que é a competência tributária? É o poder conferido pela Constituição para que estes instituam os seus tributos, tá? Então, a Constituição, não, mais uma vez, ela não cria tributos, ela apenas autoriza que os entes o façam, otorgando-lhe a competência tributária. Então, veja, a competência para legislar é a questão das normas gerais, que aí quem faz isso é a União, e o Estado pode fazer de forma suplementar ou até de forma plena quando a União for omissa. E os municípios sempre suplementar. Tá? Então, por exemplo, o ICMS é um imposto de competência dos estados. Somente cada estado pode instituir o seu ICMS. Alagoas, Sergipe, cada um vai instituir o seu ICMS. A União não pode instituir ICMS, certo? O exercício da competência tributária é facultativo, ou seja, cada ente vai decidir se vai exercer ou não. Lógico que na prática todos instituem o máximo de tributos que conseguem, tá? Mas isso é facultativo, não é obrigatório. Apesar de que a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, trazer algumas, vou chamar de punições, para que os entes instituam todos os tributos, tá? Ela até diz aqui que não deve interpretar como a lei obrigando, mas ela, ela impõe que, se não instituir, vai ter algumas punições, certo? A principal delas vai tratar da, da questão das receitas voluntárias, que é quando um ente compartilha receita com outro ente, tá? Agora, como a União não recebe de ninguém, aí ela não fica à mercê dessas regras. E aí, por exemplo, a gente tem um imposto sobre grandes fortunas, que é de competência da União, tá? A União é competente para. E esse imposto nunca foi criado. Na história do Brasil, esse imposto nunca foi criado. Ó, tributo não criado. Tá certo? Ah, aqui eu não vou adentrar porque é novidade. Isso aqui é o imposto novo, é o chamado imposto do pecado, que deve ser instituído por lei complementar. É o chamado imposto seletivo, que vai ser sobre produção, extração, comercialização e importação de bens prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, competência da União, tá? Então vamos lá. Cabe à lei complementar dispor sobre conflito. Isso aqui é tudo que a lei complementar no âmbito tributário vai tratar. Eu acho que eu vou até pular porque é mais decoreba. Mas ó, a lei complementar tem que ser mediante lei complementar. O quê? Quando houver conflito de competência em matéria tributária entre os entes, aí uma lei complementar vai resolver. Ah, regular as limitações constitucionais ao poder tributar é um assunto específico de direito tributário também, que eu acho que até a gente vai passar por ele. Tudo que for normas gerais em legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos, suas espécies, isso aqui a gente até viu mais em cima. Fato gerador, base de cálculo e contribuintes. E a alíquota fica a cargo de cada ente, né? E quem faz isso é o CTN. Obrigação tributária, lançamento do crédito, o crédito em si, prescrição e decadência tributária, atos cooperativos praticados por cooperativas. Isso aqui é aprofundado, não precisa pegar. Tratamento diferenciado de microempresas e de pequeno porte. É aquilo que vai tratar do Simples Nacional, essas coisas. Ah, aqui ela diz que pode haver um regime de arrecadação, que é justamente o que vai acontecer, que é o IBS. Será opcional para o contribuinte, podendo ser estabelecidas condições. Bom, isso aqui é decoreba, eu vou passar. Regime único, ver se tem uma coisa importante. Tá. Então, ó, normas gerais de direito tributário, lei complementar, de caráter nacional, que deve ser feita pela União. Quem faz isso é o CTN, que é, como eu falei, né? Foi recepcionado com status de lei complementar, apesar de ser uma lei ordinária.
conflito de competência, matéria tributária, lei complementar também, hum, tratamento diferenciado, microempresas e empresas de pequeno porte, e aqui algumas regrinhas. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Isso aqui são garantias ao contribuinte para que para proteger, né, os particulares contra a própria supremacia do Estado, o poder arrecadatório do Estado. Então, a gente vai ter as limitações do poder de tributar. Isso é o gênero que vão ter as duas espécies, que são princípios constitucionais tributários e imunidades tributárias, que a gente vai ver aqui rapidamente. Tá? Princípios tributários, legalidade. Esse é simples, é basicamente a mesma coisa de sempre. Você só pode exigir ou aumentar tributo mediante lei. Então, é vedado aos entes federativos exigir ou aumentar tributo mediante lei. Tá? Agora a gente vai ter um cuidado sobre algumas situações. Deixa eu ver se ele vai trazer aqui. O CTN é mais específico, determinando que será necessária a lei para instituir tributos ou extinção, majoração ou redução, definição do fato gerador, fixação de alíquota, penalidades, hipóteses de exclusão, extinção, barará. O que vai importar aqui é o seguinte, primeiro ponto, na legalidade, o que é que ele significa? Tá, se você quer aumentar um tributo ou instituir, tem que ter lei, tá? Alguns vão ser por lei complementar, outros por lei ordinária. A grande maioria por lei ordinária. Mas tem que saber que aumentar tributo é por meio de lei. Só que aqui a gente vai ter algumas exceções, que vamos ver aqui embaixo. Primeira delas, atualização do valor monetário. Isso aqui foge ao princípio da legalidade. Sempre que fugir, significa que não precisa de lei. Pode ser um ato do Poder Executivo, tá? Então vamos lá. Exemplo, atualização de base de cálculo do IPTU. Vamos supor que a inflação desse ano foi 5%. Então, a prefeitura, sem a edição de lei, apenas por meio de decreto, atualiza a base de cálculo. Ela considera que a sua casa valorizou 5% e o seu IPTU vai ficar 5% mais caro. Entendeu? Baseando-se em quê? Na base de cálculo. Agora, tem que ser a base de cálculo do índice oficial da inflação. Tá? Inflação. Não precisa de lei. Por quê? Porque tem questão que vai dizer que pode ser a taxa Selic. Mas a taxa Selic é a inflação mais juros. Então, não. É somente, ó. Aí ele traz aqui, ó. Serve de base para o IPTU. O IPVA também pode ser feito assim. Tá certo? Então, isso aqui foge ao princípio da legalidade. Não precisa. Outra coisa que não precisa. Quando você vai alterar prazo de pagamento. Ah, você tem um tributo que você tinha 90 dias para pagar. Nada impede que não precisa de lei para que haja uma redução de 90 para 45 dias. Então, alterou prazo de pagamento de tributo, não precisa de lei. Pode ser decreto do Poder Executivo, tá? Segunda, segunda exceção. Apesar de, economicamente, ser um aumento de tributo indireto, mas eu não vou aprofundar nisso, tá? Terceira exceção. A Constituição não prevê exceções quando se refere à criação. Mas a gente vai ter a questão da alteração de alíquotas. Mas veja só, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma maior flexibilidade em relação a isso nos tributos extrafiscais, que são aqueles que a principal função é a regulação da economia. Tá? E são eles os principais: imposto de importação, imposto de exportação, o IPI, Imposto Industrializado, e IOF. Esses quatro aqui são os principais tributos extrafiscais. Tá? E nele, as alíquotas podem ser alteradas por ato do Poder Executivo. Ele não explicou aqui, mas eu vou explicar. Ó, veja só, tem que ter cuidado com isso. Por quê? Quando a lei vai instituir esses tributos, ela não vai fixar a alíquota, ela vai dar um intervalo. Ela vai dizer, por exemplo, a alíquota do IPI para importação de veículos é de 5 a 50%. Pronto, ela trouxe isso. Então, o ato do Poder Executivo pode alterar esse limite aqui. Ou seja, entre 5 e 50. Ela pode.
jogar. Essa pausa é porque a cada 10 minutos ele desliga. Mas vamos lá. Então, ela pode, por mero ato do Poder Executivo, decreto, jogar essa alíquota para 27%, para 30%, para 35%, 50%. Ah, e se quiser colocar 51%, aí precisa de lei. Se quiser baixar para 4%, precisa de lei. Mas, entre esse intervalo, esses quatro impostos aqui, o IPI e o IOF, podem ser mexidos por meio de decreto, tá? Bem como eles são exceção também à, a noventena e a anualidade, né? São aqueles princípios que o tributo, quando ele for instituído, ou majorado, ou aumentado, né? Eles têm que esperar no mínimo o ano seguinte, ou sendo ali já no final do ano, né? No mínimo 90 dias. Agora, vai ter um detalhe que, no caso do IPI, aqui ó, cadê o IPI? O IPI sempre vai respeitar a noventena. Os outros não. Os outros, se você aumentar hoje, você publicou hoje o aumento por meio de decreto, hoje mesmo já está valendo. Tá certo? Também a exceção incide combustíveis e o ICMS monofásico, que também incide sobre combustíveis. Então, quando se tratar de incide combustíveis, essa alíquota poderá ser restabelecida por ato do Poder Executivo. Tá? Então, veja que ele traz aqui o termo restabelecimento, entre 5 a 50, porque já está autorizado pela lei. Não se trata necessariamente de aumento, sabe? Então, vamos lá, continuando. Restabelecimento ao nível que estava antes, barará. Não obedece ao princípio da autoridade, da anterioridade, mas tem que observar a noventena. Mesmo jeito, o ICMS monofásico. Agora, o ICMS monofásico, aqui ó, estou falando de combustíveis, tá? Não obedece ao princípio da anterioridade. Agora, o, o ICMS monofásico, ele não obedece à anterioridade, porque no caso do ICMS, a alteração de alíquota ela não vai ser feita por meio de lei, mas por meio de convênio formado pelo chamado CONFAS, que é o Conselho Fazendário dos Estados. É como se todos os estados se juntassem para tratar de alíquotas relacionadas ao ICMS. Então, o ICMS monofásico pode ter sua alíquota aumentada ou reduzida por meio de convênio, e não é por meio de lei, é um convênio do CONFAS. Tá? Agora, se aumentar para um patamar superior ao que já estava antes, ou seja, se não tratar de mero restabelecimento, aí a anterioridade tem que ser observada. A isonomia a gente vai ter perante a lei e igualdade na lei. Quando fala perante a lei, eu já estou. Aí você pensa assim: a lei já está lá. Então é direcionada aos intérpretes e aplicadores da lei. Então, ó, aplicador da lei, interprete a lei da forma que ela está aí, utilizando a autonomia. Tá? Agora, quando eu digo igualdade na lei, eu estou querendo dizer que quando eu for elaborar a lei, quando eu for editar a lei, eu não posso discriminar pessoas em situação equivalente. Então, eu tenho que permitir o tratamento isonômico. É por isso que a própria Constituição traz que é vedado aos entes federativos instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional, função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Significa que, porque assim, a gente viu que os impostos, sempre que possível, terão caráter pessoal, devem ser graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, barará. Mas o que a gente tem que observar é a renda de cada um, tá? É a renda e não a atividade. Porque nada impede que um assistente administrativo ganhe mais do que um gerente. Então, eu jamais posso olhar para ocupação profissional, eu tenho que olhar para a renda. Então, por isso não pode haver esse tipo de discriminação, por ocupação ou por função, tá? Então, por isso que a isonomia impede que sejam concedidos privilégios a indivíduos, por exemplo, barará. É o de sempre, né? Nesse sentido, o STF considerou inconstitucional alguma prefeitura que quis isentar o, o servidor público de pagar IPTU, tá?
e está intimamente ligada justamente ao princípio da capacidade contributiva, e aí foi o que eu acabei de falar, né? Que a gente viu lá em cima. Sempre que possível, os impostos terão, ó, sempre que possível, não é sempre, é sempre possível, vão ter caráter pessoal, ou seja, vão olhar a pessoa e serão graduados segundo a capacidade econômica. Veja, capacidade econômica não significa baseado na atividade que a pessoa faz, né? Na atividade profissional, mas sim no quanto ela ganha, no quanto ela oferece de renda. Facultado, não obrigatório, facultado à administração para conferir a efetividade de seus objetivos e identificar o que? O patrimônio, os rendimentos e as atividades. Então veja, ele até adentra nas atividades econômicas, mas não é nesse sentido de, de basear, de vincular a atividade econômica justamente a uma discriminação. Pelo contrário, ela vai analisar a atividade econômica em conjunto com o patrimônio e os rendimentos para conferir melhor esse caráter pessoal de tributação específica. E embora isso aqui, ó, tem muita questão, inclusive eu esqueci até de dizer, que ela muda só isso aqui, ó, ela traz a frase bonitinha todinha, sempre que possível, aí ela coloca os tributos, não é os tributos. Embora seja possível que todos, não há impedimento que se estenda às demais espécies, essa passagem aqui da Constituição é voltada aos impostos. Impostos, tá? Princípio da retroatividade. Isso aqui é simples. Se eu crio uma lei hoje, se eu instituo um tributo hoje, eu não posso cobrar em relação a fatos geradores ocorridos ontem. Entendeu? Então, a lei já tem que estar vigente no momento do fato gerador, certo? Ou seja, a lei tributária deverá, em regra, possuir efeitos prospectivos, certo? Isso vai conferir segurança jurídica, impedindo que tenham programação financeira desestruturada, etc, etc. Princípio da anterioridade. Cuidado não confundir retroatividade com anterioridade. Porque anterioridade, a gente vai lembrar da anterioridade anual e noventena. E retroatividade tem a ver com eu só cobro o que for daqui para frente. Enquanto anterioridade eu só cobro no mínimo daqui a 90 dias. E sendo no próximo exercício financeiro. Então cuidado com isso. Essa está voltada assim, ó, eu só vou cobrar daqui para frente. Essa está dizendo eu não posso voltar atrás. Tá? Então a Constituição veda aos entes federados, tributos, cobram tributo no mesmo exercício que tenha sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Lembrando que aqueles tributos que a gente viu lá em cima, ó, esses aqui ó, são exceções da anterioridade anual, tá? Anual. Sendo que o IPI, como eu falei, ele, embora seja exceção anual, ele não vai ser a noventena. Então, quando eu aumentar o, o, ou instituir um determinado tributo, eu só posso cobrar no mínimo no próximo exercício financeiro, tá certo? Então, exemplo, a União elevou a alíquota de renda para 35%, ó, no mês 6. Vai cobrar quando? O ano que vem só. Só o ano que vem. A garantia do contribuinte, tá lá, 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 lá. Agora, cuidado. E quando eu reduzo o tributo, aí eu vou respeitar a anterioridade anual? Não, porque é uma coisa boa para o contribuinte. Se eu reduzir o tributo, ele vai valer na mesma hora. Então, veja, eu tenho um tributo que eu cobro, é cobrado 10% de alíquota. Se passar para 11, aí só ano que vem. E se reduzir para 9, aí é agora, tá? Exceções ao princípio da anterioridade. Como a gente já viu, esses aqui, só que cuidado, né? Só naquele limite. Passou daquele limite, tem que respeitar. O imposto extraordinário de guerra, que é outro tipo de imposto que a gente ainda vai ver mais na frente, que é diferente do empréstimo compulsório. Veja, sobre guerra, existe o extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório, tá? Os empréstimos compulsórios referentes à guerra e à calamidade, lembrando que quando se tratar de, como eu falei lá em cima, né? Quando se tratar de empréstimo compulsório para atividade, atividade relevante, investimento relevante de caráter nacional, etc, etc, aí tem que respeitar os dois. Aqui o empréstimo compulsório é só aqueles da linha A, quando for referentes à guerra e à calamidade pública.
Aí você institui hoje e já cobra, sem respeitar nenhuma das duas anterioridades, tá? Então, ó, sempre que tratar de guerra, não vai respeitar nenhuma das anterioridades. Até porque não, a, quem- até porque a guerra é uma situação urgente, né? Você não vai ter como esperar o próximo ano para esse dinheiro entrar. Você tem que cobrar logo, tá? As contribuições para financiamento da Seguridade Social. Porém, essa aqui, como a gente vai ver embaixo, ela não vai ser exceção à noventena. Então, embora você não precise esperar o ano que vem, por exemplo, você paga 14% de contribuição para a Previdência. Se aumentar para 16%, embora não precise esperar o ano que vem, mas vai ter que esperar a noventena, que vai ter aqui embaixo. Tá? Assim de combustíveis, do mesmo jeito. Do mesmo jeito também. Tá? E o monofásico. O monofásico também não vai respeitar esse, mas vai respeitar a noventena. E agora a gente vai falar da noventena, né? Que é aquela carência. É o chamado princípio da não surpresa, dentre outros nomes aí. Então é vedado aos antes cobrar tributos antes de decorrido 90 dias. Cuidado, 90 dias, não são 3 meses, tá? Quem instituiu aumentou. E repito, se reduziu. Não, se reduzir pode cobrar, tá? Então é ampliar a proteção, porque senão eu podia instituir um tributo faltando 2 dias para terminar o ano e já cobrar no dia 1º de janeiro. Tá? Então, era comum que ocorresse modificações no final do ano, o que tornou a ava anual insuficiente, certo? Ah, é necessário que os princípios da nova anterioridade sejam observados cumulativamente. Exceções. Veja, II, IE e IOF. Veja que o IPI não está aqui, né? O IPI, ó, o IPI, embora ele, ele não respeite a anualidade, mas tem que esperar 90 dias para cobrar. O de guerra, exceção também. Empréstimo compulsório, exceção. Veja que também não está aqui como exceção a do investimento de caráter relevante, nacional, barará, tem que esperar os dois. Imposto de renda. Imposto de renda você não viu lá. Então veja, o imposto de renda, ele não é exceção à anualidade, mas ele é exceção à noventena. O que é que isso significa? Pode no dia 31 de dezembro entrar uma regra aumentando o imposto de renda e no dia 1º essa regra, no dia 1º de janeiro essa regra está valendo. Não vai precisar esperar 90 dias, tá? E alterações da base de cálculo do IPTU e IPVA, como a gente viu lá em cima, que essas aqui, essas alterações, elas também são exceções à legalidade, desde que, desde que elas não ultrapassem a inflação. Então, ó, o IPI é exceção à anterioridade, mas obedece à noventena. O imposto de renda obedece à noventena, não, é exceção à noventena, mas obedece à anterioridade. Só que isso aqui implica em quê? Em aumentar o imposto de renda no dia 31 de dezembro e dia 1º de janeiro já cobrar esse aumento, porque eu não preciso esperar a noventena. E as contribuições são exceção à anterioridade, mas só podem ser cobradas após 90 dias. Tá? Então, se aumentar a sua contribuição de seguridade social em 2%, não é preciso esperar para o próximo ano, mas tem que esperar os 90 dias. Cuidado, não são 3 meses, são 90 dias. Princípio do não confisco. A gente não pode, o Estado não pode utilizar tributos com efeito confisco. Ou seja, tem que ter uma razoabilidade. Evitar que um tributo seja tão alto que tenha o efeito de confisco. Cuidado, o efeito de confisco não é o confisco em si da mercadoria. Mas imagine que o tributo seja tão alto que seja melhor você perder a mercadoria do que pagar o tributo. Não faria sentido. Então é subjetivo isso, sabe? Aí fica a cargo justamente do Poder Judiciário. Mas o princípio do não confisco é isso, é você analisar a totalidade da carga tributária, considerando se a riqueza do indivíduo permite que ele suporte a incidência de todos os tributos que deve pagar dentro de um determinado período, né? E se estende também as multas e as taxas, aquela coisa toda. É bem tranquilo isso. Princípio da liberdade de tráfego. Proíbe que os entes estabeleçam limitação ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos. Agora tem as exceções. Cobrança de pedágio, só que hoje a maioria do pedágio não é taxa mais, é tarifa. E tem a cobrança do ICMS também. Essa aqui é outra exceção. Então, você não pode limitar o seu direito de ir e vir com seus bens para a cobrança de tributo. Salvo essas duas exceções, né? Cobrança de pedágio. Se você não pagar o pedágio, você não passa. E cobrança de ICMS interestadual. Você está viajando com a mercadoria,
Se o tributo não foi devidamente pago, você só sai se você pagar. Princípio da uniformização geográfica da tributação. Isso aqui é direcionado à União. Veda a União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou implique distinção ou preferência. Então, se a União vai instituir um tributo, ela vai, ela vai ter que cobrar igualmente a todos os estados. Agora, é possível que, por meio de incentivos fiscais, o destinado a determinadas regiões do país que sejam admitidos justamente esse incentivo fiscal, né? Exemplo, Zona Franca de Manaus, lá tem várias isenções de impostos federais, justamente para impulsionar a indústria naquela área, tá? Mais uma vez, se dirige apenas à União. O princípio da não discriminação baseado na preferência do destino. Aí esse aqui já é direcionado aos estados, municípios e DF. Que é, imagine que fosse mais ou menos assim. Ah, você está em Alagoas. Se você comprar uma mercadoria de Sergipe, o ICMS é 15%. Se for de São Paulo, é 30%. Não, isso aí seria uma discriminação em razão da procedência ou do destino da mercadoria. Não pode, tá? Não pode. Vedação de isenções heterônomas. É o seguinte, é vedada a União, mas aqui é voltado para todos, que é muito simples. Como a gente sabe, a, a Constituição já disse, ó, o Estado vai, vai, vai poder instituir ICMS, ITCMD e... qual é o outro do Estado? E o IPVA. O município vai instituir ISS, vai instituir IPTU e ISS, IPTU e ITBI. A União vai instituir imposto de importação, IOF, IPI, imposto de renda e aí vai. O que é que isso significa? A União não pode, por exemplo, dar uma isenção de um ICMS. Ela só pode dar uma isenção nos tributos dela. Isso é a vedação de isenções heterônomas, ou seja, vedação isenções dos outros. Você só pode dar isenção às suas. Agora, tem exceção? Tem. Qual é a exceção? Primeiro, essas duas aqui é porque assim, tudo, tudo sobre exportação é desonerado, sabe? Tem isenção de tudo. Então a União pode, mediante lei complementar, conceder isenção sobre exportação, bem como ICMS. Isso aqui são os principais ICMS e ISS. ISS é o principal tributo dos municípios, ISS é o principal tributo dos estados. Então a União já desonera o ICMS. O que é que significa? Se você comprar uma mercadoria do seu estado, você vai pagar ICMS. Mas se essa mercadoria for destinada à exportação, ela não vai ser cobrada ICMS. É por isso que dizem aquela história antiga, né? Ah, o Brasil produz carro e vende mais barato para fora. É, porque para exportação você não paga imposto nenhum, tá? E a gente tem o terceiro caso, que é o mais interessante, que é quando a União celebrando um tratado, agora representando o Estado brasileiro, tá? Representando a República Federativa do Brasil, ela vai poder sim conceder um tributo estadual municipal. Quando é que vai poder fazer isso? Tratados e convenções internacionais. Então, quando o presidente da República viaja para outro país e negocia um, um acordo, né? Faz um acordo, acordo do petróleo, acordo não sei o que, da energia. Aí ela pode sim conceder isenção de tributos estaduais e municipais, mas não é a União, é a República Federativa do Brasil, tá? Pronto, falamos dos princípios, agora limitações constitucionais ao poder tributar e imunidades tributárias. São as chamadas hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificadas. Essa parte aqui eu não vou adentrar porque ela é mais teóricazinha, se você quiser você lê depois. Eu vou diretamente aqui na, nas imunidades. Imunidades tributárias, a tributária recíproca. Um ente é proibido de tributar o outro ente em relação aos impostos, tá? E ainda assim, sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros. O artigo 150 da Constituição proíbe os entes federados instituir impostos sobre o patrimônio, a renda ou serviços, um
dos outros. Ou seja, a União não vai pagar IPVA, a União não vai pagar IPTU, bem como o Estado não vai pagar imposto de renda e por aí vai, tá? Impostos não são contribuições, não são taxas. Então quer dizer que a União vai pagar uma taxa do município? Sim, a União vai pagar uma taxa do município, o município vai pagar uma taxa do Estado e por aí vai. E se for uma contribuição de melhoria, foi feita uma obra da União e valorizou a prefeitura. A União pode cobrar sim, a prefeitura a valorização decorrente da contribuição de melhoria, tá? Essa imunidade é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Mais uma vez, no que diz patrimônio, a renda e os serviços. Agora, aqui a gente já tem um detalhe importante. Aqui, ó, eu só disse o seguinte: não pode tributar impostos, somente impostos, sobre patrimônio, renda e serviços dos entes. Quando eu falo de autarquia e fundação, eu estou dizendo que também, eh, por exemplo, uma fundação do município, a fundação do estado, ela não pode ser tributada, barará. Só que aqui eu já tenho uma regra que dificulta, desde que esse patrimônio, renda ou serviço esteja vinculado às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, tá? Exemplo, se eu tenho um salão, eu tenho um imóvel da União, que a União botou lá. Qual é a função da União? Tem várias, né? Mas concordamos que não é, não é ter uma boate, promover uma boate. Mas se a União criar uma boate, boate da União, ela tá, isso seria, isso seria esse patrimônio da União estaria vinculado à atividade essencial? Lógico que não. Mas ela não precisa estar vinculada. Agora, no caso da autarquia e fundação, precisa que aquele imóvel esteja vinculado necessariamente à finalidade essencial ou dela decorrente. Entendeu? Então aqui a gente já tem requisitos. Aqui não. Foi patrimônio da União, não tem imposto. Quando relacionado a renda, serviço ou patrimônio. Tá? E aqui o STF estendeu isso aí às empresas públicas, sociedade de economia mista, prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva de Estado. É o caso dos Correios, tá? Então estendeu essa aqui, ó, essa das finalidades essenciais, também aos Correios. Agora, se for exploradora da atividade econômica, não se aplica. Como, por exemplo, Petrobras, tá? Petrobras não tem imunidade recíproca, paga imposto certinho como qualquer outro. Sofre incidência de PTU e o que for mais. Imunidade tributária religiosa. É, impede que o Estado utilize a tributação com meio de embaraçar, lá, lá, lá. Mais uma vez, apenas os tributos e não diz que o patrimônio, a renda e o serviço, imposto, que estejam relacionados com as finalidades essenciais das entidades religiosas. Ou seja, a mesma coisa das fundações e autarquias, né? Teve ali patrimônio, renda ou serviço vinculado à atividade essencial, não vai incidir imposto, certo? Tem inclusive interpretação no sentido de que, ainda que seja um imóvel alugado, não vai incidir, tá? Ó, não vai deixar de estar vinculado, ainda que seja alugado, basta que a renda seja convertida nas atividades essenciais, tá? E outro detalhe que ele não trouxe aqui é que não importa a religião, pode ser qualquer religião, tá? Imunidade tributária dos partidos políticos, sindicatos, entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos. Então isso aqui também, ó, baseado no pluralismo político, liberdade de associação, darará. Então, mesma questão. Esses entes aqui, ó, partidos e suas fundações, que ele nem trouxe aqui. Sindicatos dos trabalhadores, aí tem questão que vai trazer o sindicato dos empregadores, tá? Entidades educacionais e entidades assistenciais que sejam sem fins lucrativos. Mesma regra. Imunidade tributária cultural.
É a imunidade que não vai tributar impostos sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado à impressão, tá? Então, é a imunidade cultural, visa tornar o acesso à cultura mais barato, facilitando a manifestação de pensamento, etc. Inclusive, eu não sei se ele vai trazer aqui, pronto, trouxe. O STF estendeu ao e-book, né, ao Kindle, porque, embora não seja papel, não seja livro-jornal, é é um, uma ascensão tecnológica e que ele observou aqui a finalidade dessa imunidade, né? A finalidade cultural. Então, os Kindles, os livros eletrônicos, desde que sejam utilizados somente para isso, né? Também não vão pagar esses tributos, esses impostos aqui, tá? Imunidade sobre os fonogramas e videogramas musicais. É vedado aos entes instituir impostos sobre, vamos lá, fonogramas e videogramas musicais. Veja os requisitos. Produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros ou que sejam obras em gerais interpretadas por brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de reaplicação. Então veja, requisitos. Tem que ser obra musical de brasileiro ou interpretada por brasileiro, tem que ser produzida no Brasil. Isso aqui não vai haver instituição de imposto. Agora, salvo na etapa de reaplicação de mídias ópticas e de leitura laser, que é quando você está replicando ali, né? Você está pegando vários CDs e colocando fazendo várias gravações. Porque isso aqui vai ter uma isenção específica lá na Zona Franca de Manaus, tá? Então, requisitos: fonogramas e videogramas musicais, produzido no Brasil, ó, sempre tem que ser produzido no Brasil. Pode ser de autores brasileiros, ou pode ser qualquer obra em geral, mas que sejam interpretadas por artistas brasileiros. E o suporte de materiais arquivos digitais também não vão ser. Agora, a replicação, né, quando você está ali reproduzindo em massa os CDs, os DVDs, etc., aí não tem. Tá? Outras imunidades. O direito de petição, que independente de taxa, certidões, independente de taxa, que você vê lá no direito constitucional. Casamento, certidão de óbito, né? Ou seja, o direito de nascer e de morrer de graça, o habeas corpus, habeas data, tudo isso aqui são consideradas imunidades, tá? Pronto, a repartição de competência é justamente o que eu já venho falando desde o começo, que é quando a Constituição traz os impostos, basicamente os impostos de cada um. Então vamos lá, competência privativa. A gente vai ter a privativa, vai ter a residual, que vai ser somente a União, a extraordinária, a acumulativa. Eu vou até começar de baixo para cima, para ficar melhor de entender. Vamos lá. Competência comum. O que é comum? Qualquer um vai poder fazer. Vão ser o que? Taxa e contribuição de melhoria. Qualquer ente público que realizar uma obra e quiser cobrar a contribuição de melhoria decorrente da valorização imobiliária pode fazer isso, tá? Bem como taxa. Qualquer ente público que quiser instituir uma taxa, mas, claro, né, seguindo as regras, ou seja, é um tributo contraprestacional, vai ter que prestar algo de volta, vai ter que entregar algo ao contribuinte, seja utilizando o poder de polícia, seja um serviço efetivo, pode instituir, tá certo? Só cuidado em relação à taxa, porque um também não vai poder invadir a competência do outro. Competência cumulativa. Aí aqui a gente vai estar direcionado ao DF, porque ela vai acumular a competência dos estados, estadual e municipal, né? E o território também, porque o território é uma descentralização administrativa, é um território federal, né? Assim? Agora, o território pode ser dividido em município. Então, caso ele não seja dividido em município, vai haver, vai haver essa distinção, tá? Agora, se for o território for dividido em município, aí segue a mesma regra. O território base ali vai pegar os tributos estaduais e os municípios os tributos municipais. Já o DF não pode ser dividido em município, né? Extraordinária, sempre da União. Quais serão?
a de guerra, no caso, vai ser eminência no caso de guerra externa e os impostos extraordinários. Pronto, residual, mais uma vez, sempre a União. A competência residual vão ser os impostos residuais, ou seja, qualquer coisa que não tenha sido prevista, aí o imposto, a União pode instituir um imposto residual, bem como uma contribuição residual, tá certo? Então, somente a União. A doutrina traz isso aqui, mas eu não considero, nunca vi também isso aqui cair em questão, tá? E aqui traz as regrinhas. Instituição de tudo que for residual tem que ser mediante lei complementar, não pode ser lei ordinária. Ah, não pode ser um imposto que já tenha sido previsto na Constituição. Tem que ser um fato gerador diferente. Isso aqui é só decoreba, depois você dá uma lidazinha. Mas o fato é que contribuição residual somente a União e por meio de lei complementar, tá certo? E serão não cumulativas e não poderão ter o mesmo fato gerador de outras contribuições, do mesmo jeito de imposto. Não cumulativos não pode ter o fato gerador de outros impostos já discriminados. Pronto, e aqui a gente vem para a competência privativa. Começando pela sui generis, que aqui vai ser a gente vai ter as contribuições especiais, que é somente da União, ressalvada aquela previdenciária, né, do Estado e do DF, elas vão ser privativas. Por que privativa? Porque imagine a Prefeitura de União dos Palmares. Somente, somente o município de União dos Palmares pode instituir a contribuição da Previdência Social dos servidores públicos da Prefeitura, no caso do município de União dos Palmares. Então, por isso que ela é privativa, só ela pode, tá? Empréstimos compulsórios, somente a União, por isso que é privativa da União. E COSIP, aí aqui somente quem? Cai muito em questão? Municípios. E DF, por que o DF? Porque o DF acumula. Então, tudo que for do Estado é DF, tudo que for do município, DF também. E aqui é a parte que é bom decorar. É fácil também, tá? Não é difícil não. Como é que vai funcionar a competência privativa? A gente vai ter 3 impostos municipais, 3 impostos estaduais e o resto da União. Quais são os impostos municipais? IPTU, que você já sabe que é da prefeitura, ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e o ITBI. Lembra de quando for transferir um imóvel, paga a taxa da prefeitura. Esses são da prefeitura, tá? Imposto sobre transmissão intervível de bens imóveis, lá, 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 lá. Dos estados são 3. IPVA, que todo mundo sabe o que é. O ICMS, veja, o município tributa serviço. O, o estado tributa mercadorias. Tá vendo como é dividido? Estado, mercadoria, município, ISS, serviço. E o outro, então, e aqui, ó, enquanto o município vai tributar a transmissão intervivos de bens imóveis, o Estado vai tributar, vai ter o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Ou seja, é o imposto que paga na transmissão dos bens decorrentes da causa mortes. Quando a pessoa morre, fica a herança, vai pagar o imposto estadual. Ou então na doação. Fez a doação para alguém, não sei se você sabe, mas fique sabendo agora, tem que pagar imposto, tá? Paga o imposto do Estado, por favor. E o resto é da União. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, IPI, que é o imposto sobre produto industrializado, o IOF, que é aquele imposto do cartão de crédito, ITR, imposto territorial rural, ou seja, se a propriedade for rural, incide ITR. Se for urbana, incide IPTU. Então, se o imóvel está na cidade, a prefeitura cobra IPTU. Se o imóvel está na zona rural, a União cobra ITR. Tá? Imposto sobre grandes fortunas da União nunca foi instituído, tem que ser por meio de lei complementar. E esse aqui é o novo, é o chamado imposto do pecado, tá? Que não foi instituído ainda, mas vai ser, mediante
lei complementar do que for prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. E para finalizar, tem a repartição de receita, tá? A repartição de receita é mais fácil por uma tabelinha do que eu explicar ela aqui. Então eu vou finalizar aqui e vou mandar a tabela, porque aí fica mais fácil.